último exemplo, para não matar questõezinhas da tua apostila, para sobrar algumas para ti, né, que às vezes são tão poucas, eu criei aqui uma questão inédita. Asdrubal. Vamos ver como é que o Asdrubal vai sair na empresa deles. Asdrubal e Jezebel, gases limitada. Asdrubal trabalha com gás a pressão constante, sabendo que o volume do gás é inicialmente 20 litros e que sua temperatura vai de 200 Kelvin para 650 Kelvin. Gente boa, hein? Kelvin. Calcule o novo volume do gás. Vamos lá, me ajuda aqui, por favor. Corta para os PVT. Ótimo, vamos lá. PVT por Votó, sempre começa com essa brincadeira. Corta a pressão. Corta a pressão, falou que a pressão era constante. Parabéns, amigo. Volume. Opa, desculpa. O volume é 20, 200 era a temperatura. Igual a V que eu quero descobrir sobre 600. Divide por 200 dá 1, divide por 200? 650. Ah, que mal, né? Fica tão fácil. Bom, 600. Então eu vou preferir simplificar com esse, acho que ficou mais gostoso. Divide por 10 em cima e embaixo, né? E divide por 2 em cima e embaixo dá 1 décimo, né? E o 650 que está multiplicando, dividindo, passa 650 sobre 10 é o V0. V0 igual 65 litros. Então tu vê, não tem grandes mistérios se uma das coisas é constante. Pelo contrário, melhora. Né? E uma coisa a menos para tu te incomodar. Tu só vai cortar aquela coisa que é constante. Certo? E assim a gente vai ter tempo para praticar isso. Nós estamos bem com a matéria. Mas como a apostila mistura questões que envolvem outro raciocínio, deixa eu contar esse outro raciocínio, tu vai te divertir. Tenho certeza. Vai gostar do final aqui da brincadeira. Galera, olha só. Pensa comigo. Se eu estou te dizendo que PVT é igual a PO Votó, se eu sofrer uma outra transformação, eu posso dizer que é igual a P2, V2 e assim por diante. Se eu pegar uma mesma massa gasosa e aplicando transformações, o P vezes V sobre T desta massa gasosa é uma constante. Então os caras logo perceberam, caramba, pega um gás, mede a pressão, mede o volume, mede a temperatura em Kelvin, dá sempre o mesmo valor. Os caras, não é possível que dê o mesmo valor sempre. Aí eles começaram a ver que tinha a ver com a quantidade de gás que eles trabalhavam. Se trabalhasse com o dobro de gás, a constante dava o dobro. Trabalhando com o triplo de gás, a constante dava o triplo. Então eles logo perceberam que P vezes V sobre T é diretamente proporcional ao N da química, o número de mols. O número de mols conta, na verdade, quantas moléculas tem, né? Só que como as moléculas são em número muito bizarro, a gente conta de mol em mol, de pacotão em pacotão. Lembra quanto é que é um mol mesmo? Isso, um mol de qualquer coisa é 6,02 vezes 10 na 23 coisas. É isso aí. Eu falo coisas porque é coisas. Tu pode falar em mol de borrachas. Eu sempre gosto de usar aquela borracha clássica, lembra? Pode ser essa aqui, ó. Se o cara encomenda um mol dessas borrachas e manda entregar na ilha de Florianópolis, a quantidade de borrachas soterra toda a ilha, de norte a sul, de leste a oeste, com mais de 1 metro de borracha de altura em relação ao chão. Tá entendendo o que é um mol? O mol é uma coisa bizarra, é difícil de pensar sobre o mol. Então 1 mol dessas borrachas cobre toda a ilha de Santa Catarina, Florianópolis toda, de norte a sul, de leste a oeste, com mais de 1 metro de altura de borracha. Certo? Isso que essa aqui está bem desgastada já. Se ela tivesse inteira, meu Deus, talvez não coubesse. Certo? Beleza, galerinha? Então 1 mol é um número bizarro. Beleza. Ah, não, mas peraí. Se P vezes V sobre T é diretamente proporcional ao... Então se eu pegar essa constante e dividir pelo número de mols, aí vai dar uma constante sempre. Então P vezes V sobre T é uma constante que depende disso. Dobrou? É porque dobrou. Triplicou? É porque triplicou. Então se eu dividir um pelo outro, vai dar sempre uma constante. E cara, não é uma constante qualquer não, é uma constante que é igual para qualquer gás. Não interessa se é hidrogênio, hélio, metano que tu está usando. Bizarro. Constante universal para qualquer gás, dos gases. Isso, quase. Aqueles que... Isso, perfeitos. Os reais que se comportam como a gente espera, né? Então tu vê, a equação que era o PVT por Votó, com alguns estudos, percebemos que ficou um pouquinho diferente.
ficou P vezes V sobre T vezes N é igual a R. Nós chamaremos essa constante universal dos gases perfeitos de R. Quanto é que é o R, professor? No sistema internacional, dá 8,3 aproximadamente. É inacreditável, cara. Pega... Multiplica pelo... Guarda esse resultado. Pega... Hein? Multiplica pelo... O gás que trabalha. Divide esses resultados para qualquer gás do mundo. Em qualquer situação. Vai dar 8,3. É quase como a assinatura de Deus nos gases. É místico. Tá, então nas questões a gente usaria tipo 8 para dividir alguma coisa dos 4. Isso, parabéns. Está dividindo, passa. Ah, assim é que eu gosto dela. Vou poder falar uma bobagemzinha para vocês. Está dividindo, passa. Eu tinha um professor de química, né, cara? Que ele era um cara todo formal. Não tinha piada. Sempre, a voz dele era super grave, já dava uma importância pro cara, né? Dando aula de química, imagina, então o respeito era grande. Só pelo tenor que o cara tinha. Aí daqui a pouco ele chega para dar essa aula. Não, essa fórmula aqui, os pais de vocês conhecem como puta velha, não rejeita tarada. Acabou a aula. Acabou a aula. Até hoje essa fórmula é conhecida como puta velha, não rejeita tarada. Certo? Então, se não foi transformação, se não falou de duas temperaturas, de 2 volumes ou 2 pressões, puta velha, né? É isso, certo? Então, ó, transformou, piviti povotó. Não teve transformação, uma situação única. TV igual a NRT. Beleza? Ou então pode tirar o N, né? O número de mol. Se falou em mol, é através da fórmula que tem o mol. Se não falou em mol, tem que ser transformação. Faz sentido, né? Outra maneira de diferenciar. Alguns alunos maliciosos preferem chamar de professor viado, não rejeita tarado. Eu acho que é um gosto total, sem graça. Porém, tu lembra daquele padre que se amarrou em um monte de balão? Né? Ele tinha um GPS, ele só não sabia usar, cuidado. Mas ele nem pensou, né? Por Deus é tão bom. Aí ele se amarrou nos balões e foi em direção aos céus. Depois daquela ocasião, a galera não perdoa, né? Padre voador não retorna à Terra. Até hoje, cara, eu me divirto muito com isso, cara. Porque tu mostra a inteligência do aluno, né, bicho? O aluno vai lá, tem uma fórmula, acontece um fato, ele não perdoa, ele já... Né? E eu achei incrível. Essa pra mim eu jamais vou me esquecer. Eu posso ter 100 anos, eu vou me lembrar disso. Padre voador não retorna à Terra. Isso é incrível. Certo? Agora que nós falamos dessa fórmula, dá pra arriscar alguma questãozinha que tenha o número de mols. Eu faço uma e tu faz mais 5, pode ser? Uhul! Então vamos lá, tá quase acabando, galera. Fazer um exemplozinho. Cada um pode guardar o que quiser, tá, galera? Cada um vai guardar o que preferir. Alguns vão preferir o padre, outro a puta, não tem problema. Bem eclético, bem eclético. O professor é mais perigoso, né?